A mobilidade elétrica é essencial para que o Brasil se desenvolva nos aspectos ambiental, social, econômico e tecnológico. Muitas instituições já atuam para promover a mobilidade elétrica no Brasil, e uma estrutura que explore as sinergias entre suas iniciativas contribui para termos uma mobilidade elétrica alinhada com o desenvolvimento sustentável. Esses esforços foram reunidos em 2020 na Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, a PNME. Somos mais de 30 instituições da indústria, do governo, da sociedade civil e da academia, e trabalhamos para qualificar o debate sobre a mobilidade elétrica e propor soluções concretas alinhadas com as reais necessidades do nosso país. Grandes recompensas exigem a superação de grandes desafios e um trabalho conjunto e coordenado. Na PNME, reunimos esforços para que isso aconteça. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à primeira conferência da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica. Eu sou a Juliana Fredo, mestre de cerimônias digital deste painel. A primeira conferência da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica é um projeto que conta com o apoio da Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da GIZ e do Instituto Clima e Sociedade, com a organização da NECTA Conexões com Propósito. Iniciaremos agora o painel com o tema: o que ganhamos com a mobilidade elétrica? Benefícios para a saúde, economia, o meio ambiente e a inovação. Para vocês que estão nos acompanhando ao vivo, use o aplicativo virtual Slido para fazer suas perguntas e interagir. O Slido está ao lado direito da tela de transmissão, onde os palestrantes poderão responder na medida do possível durante esse painel. Para a condução desse painel, eu convido a senhora Janaína Bering, da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, que será responsável pela moderação. Senhora Janaína, por gentileza, fique à vontade, o palco é seu. Muito obrigada pela introdução, Juliana. É uma grande satisfação estar participando desse painel aqui hoje, ao lado de profissionais tão respeitados no tema. Parabenizo mais uma vez aos organizadores por trazerem essa discussão, que é tão rica e necessária. Bem, falando um pouquinho do nosso painel, o que ganhamos com mobilidade elétrica, alguns benefícios para a saúde, economia, meio ambiente e inovação, vale destacar que as emissões do setor de transporte, além de representarem uma parcela expressiva das emissões totais de gases de efeito estufa, impactam significativamente na qualidade do ar dos centros urbanos e, consequentemente, nas alterações causadas no meio ambiente e na saúde da população. Ao considerar a importância do setor de transportes para o desenvolvimento das cidades e a tendência de crescimento da população urbana, torna-se urgente minimizar os impactos ambientais e na saúde desse setor. Uma das alternativas para um transporte urbano sustentável é o incentivo a um sistema de transporte coletivo eficiente e que seja de baixa ou zero emissão. No entanto, a adoção de tecnologias limpas no transporte coletivo urbano ainda enfrenta alguns desafios. Destacam-se aqui o alto investimento inicial, incertezas da nova tecnologia, resistência dos operadores e os atuais modelos de contratos de operação. Enfim, quando avaliamos o ritmo com que essas tecnologias vêm sendo desenvolvidas e empregadas, sobretudo nos países desenvolvidos, percebemos desafios e oportunidades que vêm por aí. E é neste contexto que o nosso painel tem esse objetivo de discutir de forma exploratória o que ganhamos com mobilidade elétrica, os benefícios para a saúde, economia, meio ambiente e inovação. E para isso eu gostaria de convidar, para estar conosco nesse painel, o Edgar, que é da BCC, o Pedro de Paula, que é da Vital Strategies, e também o Rafael Pereira, do IPEA. Sejam muito bem-vindos e eu peço para que cada um se apresente, começando pelo Edgar Baraça. Muito obrigada pela participação de vocês. Janaína, fantástica apresentação, obrigado, boa tarde a todos, uma alegria enorme estar aqui com todos. Eu sou Edgar, como a Janaína disse, da BCC Consult, uma empresa de consultoria nessa área de tecnologias emergentes verdes, e para mim são muitas alegrias que se desdobram de estar aqui hoje. Uma delas, por exemplo, de eu ter conseguido na minha tese de doutorado ali na área de mobilidade elétrica, ter feito um ensaio conceitual de plataforma, que depois, né, ela deu algumas pistas, lançou alguns pilares para a atual plataforma, para a PNME, né? Então, eu até apoiei ali junto a GZ, o Marcos, no processo de construção, né? Então, é muito legal ver essa continuidade, ver que está andando, e vamos dizer, né, muito bem. Então,
É legal aqui estar com vocês. Eu quero também parabenizar aí a organização, dar umas boas-vindas aos colegas e também àqueles que estão assistindo aí. Bem-vindos. Muito obrigada, Edgar. Eu convido agora o Pedro de Paula para falar um pouquinho da sua jornada para a gente. Por favor, Pedro. Muito obrigado, Janaína. Antes de tudo, eu queria agradecer ao IX e à PNME pelo convite. A gente está bastante feliz de fazer parte dessa conversa aqui. Digo, a gente também, em nome da Vital Strategies, que tem trabalhado nesse campo agora no Brasil também. Bom, como você já disse, meu nome é Pedro, eu sou diretor da Vital Strategies no Brasil. A gente é uma organização global de saúde pública que trabalha apoiando governos, sociedade civil, a desenvolver políticas públicas baseadas em evidência para reduzir mortalidade precoce, fortalecer o sistema de saúde, melhorar as condições de vida da população como um todo. A gente sabe que a poluição atmosférica, e muito gerada, especialmente no Brasil, e muito gerada pelas emissões de transporte, é responsável por milhões de mortes no mundo afora, no Brasil, mais de 40 milhões de mortes ano, e a gente tem um compromisso muito sério de apoiar o desenvolvimento de políticas baseadas em evidência que possam reduzir esse fator de risco central para a saúde dos brasileiros. Agradeço o convite e estou ansioso para começar o debate. Muito obrigada, Pedro, seja muito bem-vindo, e eu convido agora o Rafael Pereira, do IPEA, para se apresentar. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo. Muitíssimo obrigado, pessoal da GZ, Janaína, pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Rafael Pereira, eu sou pesquisador do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é um órgão de pesquisa do governo federal. Eu sou doutor em Geografia de Transportes pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e já há mais de 10, 15 anos venho trabalhando com o tema de transporte urbano. Então, para mim é um prazer enorme estar participando dessa mesa com vocês e poder trocar algumas ideias sobre a relevância da mobilidade elétrica para pensar cidades mais justas, mais sustentáveis e mais inclusivas também. Muito obrigada, Rafael. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E eu convido aos ouvintes que quiserem participar conosco, trazendo também suas perguntas. A gente vai estar monitorando aqui. Podem trazê-las, que eu tento, na medida do possível, e trazendo para os nossos painelistas. Vamos, então, começar com a nossa primeira questão. Quando a gente avalia, principalmente, outros países que já estão implementando, com alguma maturidade, tecnologias ligadas à mobilidade elétrica, às vezes a gente se pergunta, existem inovações sendo empreendidas dentro da agenda da mobilidade elétrica no Brasil? E aí eu trago essa pergunta para você, Edgar. Obrigado, Janaína, pela questão. Existem. Essa é já a primeira resposta que eu coloco. Mas agora eu chamo a atenção para um certo cuidado que a gente tem que ter com esse termo inovação. Porque a gente não pode tratá-lo de uma forma abstrata e genérica. Né? Existem diferentes tipos de inovações. Por exemplo, aquela tecnológica, que é a implementação de um novo produto tecnologicamente superior ou o aprimoramento de um existente. Mas também a inovação do ponto de vista de modelo de negócio. E eu vou traçar uma breve costura entre ambas. Quando a gente fala de inovação em produtos em mobilidade elétrica, a gente tem que ter em vista que o setor da mobilidade, né, a indústria automotiva, ela é um dos setores que mais apresenta, por exemplo, taxa de inovação no Brasil, de indústria de bens, né, duráveis. Então, ela já tem disparadamente aí, né, alguma coisa já interessante. A gente tem aqui 1,3 milhões de pessoas empregadas diretamente. Então, a gente vê que é um setor que já demonstrou outros produtos e que a mobilidade elétrica, ela ainda está caminhando nesse sentido de novos produtos aqui, muito por conta dessa dinâmica, de ter também, né, pondera-se empresas de capital externo aqui, né, cujas decisões da matriz não estão aqui. Então, a gente tem alguns desafios nessa parte de novos produtos, do ponto de vista de inovação tecnológica. Mas, por outro lado, eu vou chamar a atenção de vocês, né, dos ouvintes, das inovações que se referem a novos modelos de negócio. Pois é aqui que a gente vê no Brasil hoje uma grande riqueza nessa direção, de empresas, startups, setor elétrico, desenvolvendo novas formas de tentar viabilizar esses veículos, sejam eles de passageiros para compartilhamento, seja comerciais para veículos de carga, né? E transporte público. E aí, quando tem essa engenharia de se pensar, né, como reduzir o CAPEX, né, o investimento, aí a gente vai ver esses tipos de inovações. E que aí é uma inovação puxada.
pois vai puxar o desenvolvimento do próprio aplicativo, de uma gestão de frotas diferentes, de uma modelagem financeira que é diferente também daquela que vem sendo empreendida. Então, a gente tem que se notar que, sim, existem aí players que estão querendo que esse jogo da eletromobilidade aconteça, de fato, e estão mobilizando esforços e recursos para viabilizar, e aí eles têm empreendido esses novos tipos de produtos, essas novas formas de comercialização, que são essas inovações em serviços, né? E de certo modo, né, a gente está, pela experiência recente de startups, né, que a gente vê várias aí, estão sendo inovações bem-sucedidas, está tendo aderência, estão ganhando escala, estão ganhando tração, né, nesse primeiro momento, e ainda que a gente está num cenário macroeconômico, um delineamento complexo, né, com uma certa estagnação, dificuldades financeiras das empresas, mas outros players estão conseguindo se colocar, e o que mostra que sim, a gente está vendo coisas, mas claramente a gente tem muito espaço para crescer, para trazer acho que mais competências, para pensar novos produtos, enfim. Então, será um primeiro insight aí que eu coloco para vocês aí. Muito obrigada, Edgar. Inclusive, existe essa grande oportunidade de nós utilizarmos, né, dos incentivos fiscais que a gente tem aqui hoje no Brasil, a própria Lei do Bem, que fomenta o desenvolvimento aqui no território nacional de pesquisa, desenvolvimento e inovações nessa área, o Rota 2030, que vem como uma evolução do Inovar Alto. Enfim, temos uma grande oportunidade de desenvolver também soluções aqui, para que não sejamos somente importadores de soluções, Exato. se a gente desenvolvimento tardiamente, mas muito obrigada pelos seus comentários, Edgar. E aí, quando a gente fala, então, dessas inovações e como que elas chegam aqui na nossa sociedade, eu queria trazer uma questão para o Rafael, que está relacionada aos impactos, né, que essa mobilidade na saúde. Como que a eletrificação pode contribuir para as melhorias na saúde da população, Rafael? Olha, Janaína, no fundo, assim, quando a gente pensa no transporte urbano, em particular, no transporte de uma maneira geral, né? Uma das maiores externalidades que a gente tem são as externalidades causadas pelas emissões. E aí a gente está pensando em poluição que tem externalidades tanto do ponto de vista ambiental, por questões de mudanças climáticas, quanto questões mais locais para a saúde pública da população. Então, o primeiro ponto é que num país que tem uma matriz energética limpa, que em larga medida é o caso do Brasil, eletrificar a frota de transportes já traz ganhos imediatos do ponto de vista ambiental para redução de emissão de CO2, e isso contribui para reduzir o ritmo de mudanças climáticas, dado que o setor de transportes no mundo, segundo alguns relatórios mais recentes da ONU, é um setor que continua consistentemente aumentando a emissão de carbono ano a ano. Tá? Então, um setor extremamente intensivo em carbono. Quando a gente olha do ponto de vista ambiental local, quando a gente pensa na saúde pública da população, o impacto também ele se torna muito imediato. Como o Pedro de Paula comentou no começo da fala dele, um dos principais problemas que a gente tem de poluição atmosférica nas grandes cidades é a poluição de automóveis. E aí a gente está falando de monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e outros gases mais nocivos que têm impacto imediato sobre a população, e são impactos que afetam sobremedida a população mais vulnerável, em geral crianças e pessoas idosas, e pessoas de baixa renda, que são muito dependentes do sistema público de saúde, acumulam outras comorbidades que agravam esses problemas. Então, assim, de longe, um dos maiores benefícios que eletrificar o transporte pode ter é contribuir para a redução do ritmo de mudanças climáticas e amenizar os impactos de saúde da população. Não é bala de prata, né? No fundo, a gente sabe que isso não resolve todas as emissões. Por exemplo, a gente sabe que eletrificar a frota não reduz por completo a emissão de material particulado, por exemplo, que também é um dos aspectos, elementos de emissão que tem efeitos muito nocivos para a saúde da população. Mas, enfim, definitivamente é um grande benefício que acho que é praticamente consensual, né, Pedro? Principalmente quando a gente considera, né, que quando se fala da mobilidade elétrica, nós estamos falando de uma amplitude de modais, né, que podem ser utilizados para além dos veículos de transporte público, também os veículos levíssimos, né, como a gente viu implementados agora muito recentemente. Então, certamente, esses benefícios, eles podem ser muito grandes. E na sua visão, Pedro, como mensurar esses benefícios para a população e como as políticas públicas
podem impactar ou até mesmo acelerar esse processo, na sua opinião? Legal, muito obrigado, Janaína. Obrigado, Rafael, e obrigado pelas falas que precederam. Eu acho que tem inúmeras formas de a gente mensurar esse tipo de impacto. Muitas das vezes, mensurar do ponto de vista rigoroso é bastante difícil, mas eu vou só falar alguns números aqui numa escala mais macro. A gente tem, como eu já disse anteriormente, mais de 7 milhões de mortes ano causadas por poluição atmosférica. A gente tem no Brasil a última informação que eu tenho é de 45 mil mortes ano, ao menos, causadas por poluição atmosférica, muito menos proporcionalmente do que em outros países como os da Ásia, por conta dessa matriz energética limpa que a gente tem e por conta de outros fatores, mas ainda assim bastante significativo. Tem um estudo de 2018 do Ministério da Saúde, 2019, que mostra que em 2018 a gente teve de gastos no SUS com doenças respiratórias 1,3 bi. No contexto de arroxo fiscal, de redução de receitas, de Covid, de redução de disponibilidade, até mesmo física de equipamentos de saúde, a gente tem uma enormidade de causas de morbidade e de mortalidade evitáveis que a gente pode implementar a partir de políticas estruturadas. E essas políticas, elas vão desde transição de eletrificação de frotas a políticas de transição modal, de mudança modal, que, de fato, são políticas mais significativas como um todo. Mas acredito que a mobilidade elétrica cumpre um duplo papel nessa história. Ela pode não só ser um ator direto de mudança, de redução de emissões e, com isso, melhoria da qualidade do ar, com a eletrificação de frotas, como também ela pode ter um papel intermediário nessa transição modal, como um facilitador para a adoção de mobilidade sustentável e ativa, como em alguns casos, bicicletas, entre outros, como também incentivos a partir de políticas públicas que usem a eletrificação como um gatilho para permitir incentivos para modos compartilhados, entre outros. E aí tem um mundo de possibilidades. Só para encaminhar a conclusão dessa primeira resposta, para a gente ter um pouco de noção, as principais causas de morte geradas pela poluição atmosférica são as doenças isquêmicas do coração, pneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente está na semana dessa doença da DPOC, então é bastante oportuno falar disso essa semana. Então, 34% das mortes são doenças do coração, 19% doença pulmonar obstrutiva crônica, 21% pneumonia, 7% câncer de pulmão e 20% AVC. Se a gente pegar as principais causas de mortalidade precoce no Brasil ao longo dos últimos anos, essas são as top 4, quando elas se juntam em cardiovasculares e outras. Então, a gente está falando aqui das principais causas de morte e morbidade no Brasil, e que a gente consegue endereçar, ainda que parcialmente, com a eletrificação de frota, com mudança de padrão de mobilidade, e usando também, de forma estratégica, a eletrificação como uma forma mais ampla de mudança de política de mobilidade. Eu vou parar por aqui, e um último detalhe, eu falei aqui de causa de mortalidade, mas tem alguns outros problemas muito sérios, como, por exemplo, distúrbios cognitivos em jovens e crianças, até na placenta mesmo a gente já tem inúmeros estudos que comprovam que a poluição atmosférica prejudica o crescimento cognitivo de fetos e, posteriormente, de crianças. Então, acho que tem inúmeras formas da gente mensurar isso, a gente precisa levar isso em conta na hora de desenhar a política pública para poder equacionar, saber se é uma política custo-efetiva de verdade. A gente tem que equacionar esses custos de saúde e não só o custo revelado, o custo explícito de transporte da mudança modal. E principalmente, como você destacou muito bem, sabemos que se agirmos de forma preventiva, a gente pode impactar, inclusive, em potenciais outras, pandemias que a gente possa ter por aí, o quanto que isso impacta nas mortes que são causadas por pessoas quando já estão debilitadas, em pessoas quando já estão debilitadas. Então, certamente tem muitos impactos, E quando a gente fala do desenvolvimento dessas tecnologias, o que a gente observa é que muitas vezes há necessidade ainda de se formar capital intelectual para se trabalhar em determinadas áreas de competências. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Edgar, se há espaços para a formação de competências locais no Brasil em pesquisa, desenvolvimento e inovação para essas áreas específicas. Legal, Janaína, obrigado pela questão. E aí é que eu vou chamar a atenção de vocês para esses grandes ganhos. Porque, sim, existem lugares para a formação de competência, não quer dizer que a gente vai
se posicionar em toda a cadeia, mas se colocando nela, a gente vai conseguir ter qualificação profissional, produtos de conteúdo tecnológico local, a gente consegue fazer parcerias, tentar, de alguma forma, em alguns segmentos, né, como infraestrutura, por exemplo, motores elétricos, estar ombro a ombro com os principais players. E aí tem todo um efeito, né, que vai cascateando para melhores empregos, para um giro econômico, para até um posicionamento latino-americano que o Brasil se destaca, né? Então, com certeza, eu chamo a atenção, e aí eu vou fazer o gancho contigo, Janaína, da sua fala, né, dos instrumentos de política, pois, por exemplo, a gente tem o Rota 2030, que foi a primeira política do setor automotivo que deu abertura à mobilidade elétrica para ela se colocar, para ela ser inserida, e esse braço, né, que a Fundep gere de uma forma fantástica, né, tem a abertura para novos sistemas de propulsão. A gente tem o PD-ANEL, que hoje está com a chamada 22, que é uma chamada específica, que está capacitando o setor elétrico para identificar oportunidades na cadeia da mobilidade elétrica e também puxando ali todos os seus parceiros, né? Inclusive, estou participando em projetos da chamada e a gente vê esse apetite, né, para identificar oportunidades, né? Quais são esses gatilhos necessários para viabilizar novas soluções, né? E todos esses investimentos, eles visam, sim, a nos posicionar e ter conteúdo, ter participação. Olha, se a gente vê, né, e quando a gente fala de formação de competências, né, é necessário um pouco dar uma quebra, né, do que é essa mobilidade elétrica. Se a gente vai olhar, né, os seus componentes que a formam, né, o powertrain, que gera a tração veicular, a bateria, que é responsável por suprir a energia, né, os acumuladores, a parte de montagem de veículos, a integração e a infraestrutura. Olha, a gente vai notar que, do ponto de vista de motores elétricos, por exemplo, a gente já tem uma indústria nacional bem consolidada, que compete ombro a ombro com alguns players internacionais. A gente vê, né, até na tecnologia mais crítica da mobilidade elétrica, que é as baterias, a gente vê um adensamento de iniciativas ali por empresas em Minas, por exemplo, que estão prospectando até as novas tendências tecnológicas, como as baterias de enxofre, por exemplo, que a gente está vendo isso no Brasil, sabe? Que são gatilhos habilitadores para a gente pensar. A gente tem muito forte essa parte de infraestrutura de recarga, por conta desse legado e desse anseio aí do setor elétrico, né? E na parte de integração e montagem, algumas montadoras já têm até fábricas e linhas preparadas para uma eventual montagem de híbridos, por exemplo, aqui, o que pode apontar para um possível salto. Então, colocando aqui alguns elementos, né, acho que nessa receita que a gente está discutindo, a gente tem esses espaços, que existem iniciativas, a gente com certeza poderia ampliar as políticas, mas existem sim formação de competências em curso, e que elas já estão mostrando aí, vamos dizer, alguns resultados prévios e concretos aí. Vide esses exemplos de projetos demonstrativos que a gente está vendo, né? E essas atividades aí envolvidas, né? Muito bom. Tem uma pergunta aqui para o Rafael, do Ricardo Rossi, onde ele pergunta se na cadeia produtiva do veículo elétrico, onde está concentrada a maior quantidade de emissões de material particulado? Rafael? Oi, Ricardo, obrigado pela pergunta. Eu confesso que eu não conheço a cadeia produtiva dos veículos elétricos tão bem como o Edgar. Talvez o Edgar possa responder melhor. Eu sei que no uso do veículo, né, seja ele patinete, seja ele um automóvel, seja ele um trem elétrico, o material particulado ele é fundamentalmente gerado no material rodante, em processos de frenagem e aceleração. Então, assim, não adianta você ter um veículo elétrico. Se o seu veículo se locomove, ele tem atrito com o chão e ele freia e acelera, ele vai gerar esse material particulado, né? Então, a cadeia produtiva em si, talvez, Edgar, não sei, Edgar, se eu estou te jogando numa lareira aí, na fogueira, mas, enfim, acho que talvez você possa responder isso melhor. Não, Rafael, acho que você matou a charada, né? Porque, assim, no processo de construção, existem emissões e, na verdade, diferentes metodologias já trabalharam isso, existem diferentes trabalhos publicados.
é um campo, né, essa mensuração de impacto na cadeia que ele não está fechado, existem controvérsias que são até discutidas de forma bem calorada pelos players, mas a maior parte é no período rodante, porque é a janela de tempo que a gente tem que se atentar a ela, né? Um ônibus, por exemplo, um veículo comercial, ele pode ter uma janela de 20 ou mais anos, né? E que aí, com certeza, né, ele vai ter essa maior fatia aí dessas emissões, né? Mas, atente-se, né? A parte da cadeia pesa e é até circuita de muito debate, inclusive do processo de produção da bateria, né? Que tem um impacto expressivo. E cada vez mais tem sido desenhadas estratégias para tentar controlar isso, por exemplo. Maravilha, obrigada. Tem uma pergunta agora para o Pedro. Como a agenda da saúde pública pode ser comunicada para fortalecer o processo de eletrificação da mobilidade? A pergunta é ótima, Janaína. Acho que não sei o nome da pessoa que fez, mas agradeço pela pergunta. A gente fez um trabalho no Sudeste da Ásia de percepção social dos impactos da qualidade do ar e da poluição atmosférica pela população em geral a partir de percepções em redes sociais. Esse relatório se chama Hazy Perception, ou percepção, ou entendimento nublado, ou e naquele local se mostrava que, e a gente precisa entender isso no Brasil, acho que o exemplo todo é justamente para falar, a gente precisa entender como a população compreende ou não esses impactos de curto, médio e longo prazo na sua saúde, para isso poder entrar numa agenda de política pública de saúde. A gente ainda não considera, de forma expressiva, de forma significativa, de forma bastante difundida no debate político brasileiro, a poluição atmosférica decorrente de emissões de transporte como um elemento chave no debate político. Nesse relatório especificamente, por exemplo, as pessoas tinham uma percepção muito mais de curto prazo. Então, hoje a qualidade do ar está ruim, em várias cidades na Ásia tem indicadores de que a qualidade está péssima, e elas percebem que a garganta está mais seca, que está tossindo, etc., e se pautam muito mais por esses indicadores mais explícitos, mais claros, mas sem entender que elas estão vivendo a vida inteira acima dos limiares recomendados pela OMS, e esses são ainda mais complicados, esse efeito de longo prazo, de estar todo dia da sua vida sujeito a uma qualidade do ar inferior àquela recomendada pela OMS, o que te leva a uma propensão muito maior de ter câncer, das doenças isquêmicas do coração, doenças pulmonares que eu relatei mais cedo. Então, a gente precisa... A pergunta é muito boa porque ela leva a justificativa de por que é importante fortalecer a agenda de mobilidade sustentável, como um todo, esse grande guarda-chuva, enquanto elemento central da saúde pública no Brasil, nas cidades do Brasil. O Brasil é um país essencialmente urbano, com muita população urbana, e nesse ambiente as emissões, e com a nossa matriz, nesse ambiente as emissões de transporte são bastante significativas para os efeitos em saúde. Então, a gente precisa inserir essa pauta, essas pautas têm que andar juntas, apesar da tragédia que a gente está vivendo na Covid, talvez seja uma oportunidade da gente trazer esses elementos juntos, já que saúde pública está em voga, e corretamente em voga, e precisa estar. Excelente. Inclusive, sua resposta converge com uma pergunta feita pelo Silvino Amaro, né? Num país com lobby político profissional para a indústria de petróleo e etanol, a saúde do povo será mesmo relevante para a implantação da mobilidade elétrica? Então, pela sua fala, sim, né? E se quiser complementar algum ponto em relação à pergunta dele, fica à vontade, Pedro. Não, eu acho que é isso. Eu acho que tudo passa pelo fortalecimento de uma agenda. Acho que não tem resposta certa aqui de como fortalecer essa agenda. É todo um processo político mais amplo, mas passa por entender, de fato, qual é a compreensão da população, e por nós, do terceiro setor, ou da sociedade civil, ou do mercado, ou, enfim, de vários setores, de qualquer lado que a gente está atuando, entender essas conexões para a formação dessa agenda e para a compreensão clara da população, porque um elemento muito chave para as políticas e para o debate de saúde pública como um todo é a comunicação de risco. Então, a gente tem que fazer com que a população entenda de forma clara a que riscos
ela está submetida. E no caso da poluição atmosférica, isso não está muito claro à população. Obrigada, Pedro. Uma questão aqui agora para o Edgar. Edgar, o mercado de conversão de veículos a combustão em veículos elétricos não seria um caminho mais curto para a implantação destas novas tecnologias? Pergunta também do Silvino Amaro. Ótima questão. Na verdade, eu não vejo como um caminho mais curto, mas também como um caminho complementar. E faz todo sentido, sobretudo para veículos pesados do tipo comercial e também transporte de passageiros. Por que ele faz sentido? Porque se a gente pega, dependendo da vida útil de um veículo desse porte, depois de um grande período ali de 10, por exemplo, 20 anos de utilização, em que o motor ele já está apresentando muitos custos de manutenção e afins, é uma alternativa você fazer só o acoplamento do sistema de propulsão elétrica, com o powertrain, as baterias, cabos e conectores, pois o ativo, o veículo, você já tem. E a gente até aponta que essa é uma competência já existente no Brasil, inclusive, que empresas já estão empreendendo projetos nessa direção. Inclusive, né, dentro ali da BCC, a gente hoje já discute um projeto dessa ordem para fazer a viabilidade de retrofit de veículo comercial para circuito empresarial, por exemplo, de cargas. Pois é uma alternativa, considerando que o custo operacional desses veículos ele é substancialmente menor do que o seu para-diesel. Então, é sim uma grande chave de leitura interessante. Claro que ela não exclui, por exemplo, a compra de novos caminhões elétricos, já sendo de fábrica, mas ela faz sentido quando a gente já pega essa frota circulante, que tem, como dito aí, eventuais custos e a depreciação do próprio motor, você retira e faz a inserção, né? E aí, né, a gente já está vendo vários projetos aqui se colocando, como dito, né, a Indústria Nacional de Motores Elétricos ofertando soluções, empresas com tecnologias de integração fazendo esse tipo de acoplamento, fazendo testes e fazendo, sobretudo, projetos customizados, né? Então, sim, é uma alternativa, já está sendo imprimida aqui localmente e é até interessante, é um benefício, né, também aí para, vamos dizer, né, para essas facetas aí dos colegas, né, que comentaram, né, como saúde, por exemplo, que a gente tira um veículo poluente e coloca um zero emissão, no caso, né. Muito obrigada, Edgar. Eu vou passar uma palavra para o Rafael agora. Quais são os limites da mobilidade elétrica e que outras ações ou políticas seriam necessárias para contribuir na descarbonização do sistema de transporte e com o meio ambiente, Rafael? Oi, Ginene, obrigado pela pergunta. Essa pergunta é muito importante porque a gente tem falado muito dos benefícios da mobilidade elétrica. E é muito atraente, várias pessoas elas caem num canto da sereia de achar que você eletrificar a frota vai resolver todo o seu problema, e a sua mobilidade urbana vai ser sustentável e as cidades vão ser lindas, verdes e maravilhosas. A gente sabe que não é assim. Então, assim, é um exemplo muito simples, né? Vamos supor que num passe de mágica, toda a frota de veículos, da noite para o dia, se tornasse elétrica. O que não mudaria nas nossas cidades? A gente continuaria tendo problemas de congestionamento, e os impactos que isso tem para a economia. A gente continuaria tendo altas taxas de acidentes de trânsito, e aí o Pedro sabe muito bem a quantidade de pessoas, como ele já mencionou, a quantidade de pessoas que morrem em acidentes de trânsito por ano é um número estratosférico, quando a gente olha no mundo, mas mesmo no Brasil é uma das principais causas de morte externa no país. E além disso, aquelas regiões urbanas, na periferia das cidades, as regiões de mais baixa densidade, onde o sistema de transporte público não funciona muito bem, essas pessoas continuariam sendo excluídas das cidades de uma maneira geral. Elas continuariam tendo menos acesso a oportunidades de emprego, de saúde e educação, porque o sistema de transporte onde elas moram não funciona. Não importa se o ônibus é a diesel ou se ele é elétrico. Se aquele ônibus passa uma vez a cada 2 horas, esse sistema de transporte público não funciona muito bem. Tá? Então, assim, o primeiro ponto é importante saber que esses limites, eles existem, e para a gente pensar como a gente constrói cidades mais sustentáveis, uma mobilidade mais sustentável, mais inclusiva, a mobilidade elétrica é uma peça-chave fundamental, mas ela não é suficiente. Então, é extremamente necessário a gente pensar um planejamento integrado entre transporte e uso do solo,
para você, ao máximo possível, tentar diminuir a dependência e o uso exagerado de veículos motorizados, e você tentar incentivar mais mobilidade ativa. Então, assim, além da eletrificação, é importante um planejamento de cidades, de sistemas de transporte, que reduzam a necessidade das pessoas viajarem muito e por longas distâncias. Quando as pessoas conseguem percorrer distâncias menores, elas são menos dependentes do automóvel e elas conseguem utilizar transportes, modo de transporte ativo, né, transporte a pé e bicicleta, que, sem sombra de dúvida, são os meios de transporte mais economicamente baratos, mais eficientes, mais socialmente inclusivos, porque eles são super acessíveis para qualquer população, e do ponto de vista ambiental, eles têm um grande benefício para a saúde das pessoas, mas também para o meio ambiente. Obrigada, Rafael. Se eu puder só adicionar uma coisinha aqui, Janaína, eu acho que o Rafael desenhou um cenário muito bem desenhado, de que a eletrificação ela é um pedaço, ela é uma parte importante dessa melhoria das condições da mobilidade para fins de, enfim, impactos no meio ambiente, saúde, economia, mas ela não é suficiente. E eu queria só adicionar um outro ponto com base na fala final dele, além dos acidentes, das outras questões, que o papel da eletrificação enquanto políticas de transição modal de veículos motorizados de larga escala para veículos menores e, eventualmente, para mobilidade ativa mesmo, 100% ativa, digo, não bicicletas elétricas ou mesmo caminhadas. Porque isso tem um outro benefício de saúde, que é a atividade física. E aí a gente entra numa agenda convergente da Organização Pan-Americana de Saúde, o braço regional aqui da OMS, que tem batido bastante nessa tecla, que é a partir dessa visão de cidades que a gente vai conseguir equacionar algumas questões relativas à qualidade do ar, relativas à centralidade e relativas às consequências benéficas de uma maior atividade física da população. E essa atividade física, ela não é uma atividade física dedicada, ela é uma atividade física espontânea, natural do dia a dia, de se locomover para suas atividades rotineiras. Então, só queria adicionar esse último elemento da atividade física como um elemento central também num modo de vida mais saudável na cidade. Obrigada, Pedro. Aproveitando você com a palavra, queria passar uma pergunta para você também. Como que insere, então, o debate dos custos para a saúde da poluição na agenda da mobilidade? Você trouxe diversos aspectos aí que transcendem somente, né, a questão do uso do veículo, mas outras questões. Como que deve se inserir, então, isso para o debate? Acho que tem inúmeras maneiras. Eu acho que um condicionante muito forte desse debate é a situação fiscal que a gente vive. A gente não tem recursos para dar conta, enfim, a discussão já deveria ser de princípio, de evitar mortalidade, morbidade, etc. Mas a gente não tem recursos para arcar com essa 1 bilhão adicional de custos de internações por doenças pulmonares somente causadas pela poluição atmosférica em 2018. Entre tantos outros, a gente já deveria estar pressionado pela contingência fiscal. Mas eu acho que tem alguns outros elementos que são interessantes. Toda vez que a gente vai fazer alguma análise de mudança regulatória, ou alguma consulta pública, ou uma audiência de grandes contratos e concessões, ou projetos de transporte, a gente deveria ter uma análise de custo-efetividade mais alargada. Muitas das vezes, essas análises de impacto regulatório, análise de impacto daquele empreendimento específico, elas são muito focadas naquele empreendimento, elas não equacionam todos os custos. Acho que é urgente que isso já vem acontecendo em vários contratos do Banco Mundial e de outros, a gente precisa deixar explícito os custos dessas externalidades negativas para fins de saúde e o quanto que elas oneram o sistema, não só direta, mas também indiretamente. Muitas das vezes a gente pode ter dinheiro, mas não tem capacidade de expandir o sistema na velocidade necessária para dar conta daquelas doenças que a gente está gerando por padrões de deslocamento que são não saudáveis. Então, acho que na análise custo-benefício, e essa tem sido uma abordagem muito eficaz com gestores, porque fica evidente para eles o tipo de benefício que você pode trazer com mudanças em transporte, impactando uma das pastas que mais tem recursos, mas também mais tem demanda, que é a saúde. Perfeito. Tem uma questão para você aqui, Edgar. Na verdade, nós temos várias questões. Eu lamento dizer que a gente não vai conseguir responder a todas, mas depois a gente pode passar também os contatos aqui dos nossos painelistas do LinkedIn, a forma que eles acharem mais oportuno, para que vocês continuem esse diálogo.
A questão que surgiu aqui é: quais são as iniciativas existentes no Brasil para a normatização do descarte e reutilização das baterias? É uma pergunta do Marcos Pinto. É uma questão interessante, Helena, porque ela tem sido até um objeto de grande discussão entre instituições normativas e associações de classe. É um capítulo que já tem algumas delineações iniciais, mas que não encontra-se fechado. Um trabalho que, né, nessa direção vem sendo feito de forma fantástica é pela Comissão SAI de Veículos Elétricos Híbridos, que eles têm apoiado esse debate com seus membros de um ponto de vista técnico e que, olhando assim, né, um pouco a linha, né, e os parâmetros específicos eu não sei, mas eu recomendo se as pessoas que queiram saber mais, né, se avizinharem a essa fonte, né, da comissão, pois ali, de fato, esse debate está bem acampado, ele tem uma pegada ali bem, acho que até nessa fronteira, né, que a tecnologia também apresenta um pouco isso, né, o que a gente vai fazer, como é que a bateria é reutilizada, né, e que existem, sim, indefinições e aberto, e que eu recomendo, né, nesse caso, os colegas, né, e que estão aqui assistindo, darem uma consulta nessa direção. Obrigada, Edgar. Uma outra questão, e aí vocês fiquem à vontade para quem quiser responder, porque não foi destinado a uma pessoa específica. A atual estrutura brasileira de geração de energia elétrica, ela é suficiente para uma eventual elevação da demanda? As termoelétricas não podem ser desligadas? Enfim, como que a gente está hoje em termos de abastecimento, geração e distribuição de energia? Bom, eu começo aqui de uma forma bem breve, né? É interessante que essa questão, ela sempre volta, né? Que é essa segurança da rede, né? E tem alguns estudos muito interessantes de Itaipu, que fizeram ali um cruzamento de cenários de adesão e impacto na rede. Mas, de forma geral, olha, a gente está falando, teve nesse mesmo estudo, né, considerando um cenário de 10% da frota, que é um número muito grande, né, que a gente não vê aí até nos próximos 10 anos, talvez a gente não chegar a isso, mas considerando 10% da frota elétrica, o impacto seria da ordem de 0,5%. Então, tipo, ele é mais pontual, né, do ponto de vista da demanda de energia. Onde tem desafios? Na microrrede, no microcircuito, por exemplo. Muitas pessoas na mesma rua, tendo veículos elétricos e os carregando ao mesmo tempo. Você vai ter um impacto severo naquele trecho ali específico, o que vai desdobrar em necessidade de aprimoramento junto à distribuidora local ali. Mas, de forma geral, não se enxerga assim, um dano severo, sabe, por conta de uma eventual alavancagem, né? Até porque a gente está experimentando, vamos dizer assim, novos, né, veículos começando, então é uma coisa que ainda está incremental, né? Vai ter um tempo ainda para a gente chegar numa maior difusão, né? Mas alguém quer comentar essa questão? Só ia falar que a questão é super importante, mas eu não sei responder, eu não conheço tão bem a capacidade de produção da matriz energética atual, mas eu acho que é capacidade mínima de produção que dá suporte a qualquer cenário de eletrificação de frota. Então, acho que sem responder essa pergunta, a gente não consegue avançar com todo o resto. Acho que é um dos grandes papéis também da própria Plataforma Nacional da Mobilidade Elétrica, que tem, dentre os seus partícipes e os membros, né, profissionais que também estão cuidando dessa parte do abastecimento e de tudo que é necessário no que diz respeito a eletrovias, eletropostos e toda essa infraestrutura que é necessária para os veículos circularem, né? Então, acho que essa é uma das grandes forças que essa plataforma possui, que é fazer a convergência dessas iniciativas, e o fato de termos participando também representantes da ANEEL e outros, né, também podem nos ajudar no fornecimento dessas informações. Bem, existe uma outra questão aqui, que quais são os desafios para ter inovações no Brasil, considerando as particularidades nacionais e seu contexto, no contexto da mobilidade elétrica? Vocês gostariam de ver quem gostaria de responder? Eu posso dar um ensaio inicial aqui, né?
esses desafios para a inovação, né, eu acho que eles remetem à própria atividade inovativa em si, né? Porque a atividade, né, inovativa, ou até melhor, né, chamando de uma postura inovativa, é algo que demanda recurso, demanda projeção de longo prazo e é permeado por incertezas. Então, se a gente tem desafios, eles tocam isso, e a gente pode sim pensar formas de contornar. Por exemplo, né, a gente precisa de pessoal qualificado, infraestrutura. Eu acho que a gente precisa de segurança institucional, né, com políticas de longo prazo, uma agenda, né, com um ponto claro ali, né, olha, a gente quer ter indústria de veículos elétricos num roadmap nacional de 30 anos, por exemplo, já seria de grande valia para a gente orientar os atores, né, de que forma eles devem seguir, que caminho eles têm que tocar, né. A gente também tem que, acho que, provocar, né, esse apetite empresarial para a competitividade, mostrando, né, que existem mercados no Brasil. O Brasil é um país gigante, a gente tem ampla população, potencial de demanda, né, em muitas cidades, mas a gente pode extrapolar isso, sim. Vamos pensar no nível da América Latina, por exemplo, de ser um player de destaque, né. Então, outras questões, né, a gente precisa de um ambiente desburocratizado, né, do ponto de vista de regulação, de impostos, tributação, né. Então, a gente tem que ter uma base favorável para esses empreendimentos, né. E eu acho que, assim, a gente pode ter mais linhas de apoios, mas a gente já está tendo algumas iniciativas, como a própria Fundeb, com o Rota, por exemplo, o PD-Anel, que são iniciativas de envergadura, né. O que a gente não tem, que a gente poderia melhor aprimorar, né, algumas iniciativas para tentar favorecer o consumo, né, desses veículos, mas para formar essas competências, né, acho que para ter gatilhos para esse apetite empresarial, eu acho que a gente já está tendo uma visão, já está tendo algumas colocações, né. Mas, claro, a gente tem que dialogar com esses elementos que são complexos, ainda mais no contexto, né, que até o Pedro colocou aí, né, Covid, cenário de instabilidade, afins, né. Você comentou aí a questão das políticas de estímulo, incentivo, né, as próprias linhas de fomento que tem. Surgiu uma questão que agora, em relação às linhas de apoio e financiamento para incentivo à criação de startups na linha de tecnologias de teste e ensaios aplicados a veículos elétricos. Foi uma pergunta do Rodrigo. Vocês querem falar um pouquinho sobre esse ponto? Se existem, como existem, onde estão essas linhas e como são essas políticas de incentivo? Tá, posso puxar aqui um pouquinho, então. Sim, existem, e aí é que é interessante notar que essas startups, né, dessa envergadura de mobilidade elétrica, esses temas, eles entram dentro de um contexto dessas chamadas aí para tecnologias verdes, sustentabilidade. Então, existem, às vezes a gente não vai achar uma chamada específica para a mobilidade elétrica, mas ela pode se colocar em vários caminhos. Novas tecnologias, inovações em serviços, e aí a mobilidade elétrica, de alguma forma, ela acaba dialogando. Como achar? Existem, por exemplo, nas próprias plataformas, né, redes sociais, sejam profissionais como o LinkedIn ou como o Facebook, existem grupos que compartilham os editais. A própria a BDI tem um programa muito bacana, que é o Startup Indústria, que faz conexões, estabelece elos entre esses partícipes que estão com essas novas soluções e as indústrias que demandam. Então, eu acho que vale atenção a esses canais e participar desses grupos e desses circuitos, porque existem, sim, várias oportunidades. Até, inclusive, recentemente, o MCTI estava com uma chamada aberta para novas startups, na parte de 4.0, 4.0. Então, existem, sim, janelas aí de oportunidades que a eletromobilidade ela consegue se encaixar de alguma forma, assim. E as próprias políticas que já existem das linhas de fomento, que não são diretamente para startups, mas que têm o objetivo também de privilegiar essa relação, né, Edgar? Então, o próprio Rota, ele estimula que empresas sistemistas da cadeia possam
entrar na aliança que vai propor também projetos que possam ser financiados pelo Rota. Então, acho que tem boas oportunidades que podem ser vislumbradas, sim, para fomentar, né, o desenvolvimento dessas startups. Tem uma questão aqui do Paulo Lima, a gente já está quase caminhando para o final, possivelmente mais uma ou duas perguntas no máximo. A pergunta do Paulo é: por que, então, nós não produzimos veículos elétricos? É falta de decisões políticas ou de nossas indústrias automobilísticas? Quem quer comentar? Obrigado. Eu acho que essa é tua de novo, hein? De fato, é uma questão complexa, não é de simples resolução, mas ela está muito ligada à governança da cadeia produtiva de veículos, né? Então, a gente tem um cenário aqui de uma cadeia produtiva instalada, que ela é robusta, mas por serem empresas, né, transnacionais, com origem de capital de outros países, muitas vezes as governanças das decisões não se encontram localmente, pertencem às matrizes, e existem outras estratégias de produtos locais e uma outra segmentação de produtos. O que eu acho que pode ser um caminho, né, vamos pensar o seguinte, né, a decisão política ela pode ter sim um impacto positivo se ela viesse, por exemplo, na linha de uma orientação, né? Olha, a gente quer iniciar uma diversificação, né? A gente continua com elementos do veículo a biocombustível, mas a gente vai trazer elétricos e vai acomodá-los, né, com uma visão e uma orientação até mesmo de país, porque aí esses sinais, né, de posicionamento eles são interessantes para virem a desdobrar em iniciativas aí, eventualmente empreendedoras, né, dessas mesmas montadoras para fazerem veículos, para veículos de passageiros, né, para pesados, né, interessante que a gente já vê maiores iniciativas em curso, um apoio cada vez maior, né, então elas já vão tomando uma envergadura que até pode ser tomada assim como um aprendizado, né, para esses veículos leves também, né. Muito bom, Edgar. Muito obrigada pela resposta. Nós estamos caminhando agora, de fato, para o final, e eu queria que cada um de vocês encerrasse, então, a sua fala com 1 minuto, dizendo que ganhamos, então, com a mobilidade elétrica, 1 minutinho para cada um, para deixar o seu recado aí. Por favor, Edgar. Bom, eu agradeço ao Pedro, ao Rafael, Janaína, pela excelente conversa que a gente teve aqui, também aos participantes que estão nos vendo. Eu acho que a gente discutiu bastante, mas a gente ganha, né, uma questão de competitividade, né, de geração de emprego e renda, de posicionamento, de questão de redução de emissões, né, e outra, né, essas novas formas, né, de você se apropriar da mobilidade elétrica. Porque a gente vai aí, nesse caso, desprender da tecnologia somente. Mas a gente vai ver a forma de como ela pode ser compartilhada, de como ela pode ser integrada entre modais, de você eletrificar, por exemplo, até uma bicicleta, que aí vai permitir pessoas com uma certa imobilidade que elas consigam se deslocar com essa bicicleta. Então, é esse leque, essa abertura e essa integração que a mobilidade elétrica permite, que eu acho que a gente ganha com ela. Por ela vir já embasada, né, em materiais, né, elétricos, eletrônicos, permitem essa integração, né? E ela está casando inteiramente com as smart cities, né, as cidades inteligentes, que se conectam, né, num espectro único aí de transformação, que não é só mais assim o meu veículo, mas como é que eu me movo, como é que eu me desloco, sabe? Então, acho que é esse um dos grandes ganhos que a gente tem com esse segmento aí no país. Obrigada, Edgar. Pedro, suas palavras, por favor. Eu acho que eu vou nessa mesma linha e acho que um pouco na tônica do que a gente convergiu bastante aqui. A mobilidade elétrica ela pode ser um importante elemento dentro de muitos outros arranjos possíveis para se ter políticas e ações na cidade que permitam uma vida mais saudável e menos danosa ao meio ambiente. Então, acho que isso, em última análise, mais economicamente sustentável também. Eu acho que esse é uma compreensão, mas é uma compreensão com granos sales, com uma dose de sal aí, e que ela não é uma bala de prata, como o Rafael disse mais cedo. Ela, de fato, é um elemento
importante para a gente ter em mãos para compor esses arranjos múltiplos mais complexos de política pública para uma vida em cidade mais sustentável. Obrigada, Pedro. Rafael? Bom, gente, obrigado mais uma vez pelo convite, pelos colegas de mesa e pelas perguntas. Eu acho que minha mensagem final, assim, de encerramento é pensar um pouquinho o papel do transporte público quando a gente fala de mobilidade elétrica. Quando a gente, ao longo de todo o nosso debate hoje, e boa parte do debate público sobre mobilidade elétrica no Brasil, ele ainda é muito focado no automóvel privado. Em alguns casos, as pessoas começam a falar também de pequenos veículos, como patinetes e bicicletas elétricas, mas fala-se muito pouco do transporte público. E quando a gente para pensar, o transporte público é o setor estratégico onde o poder público tem maior capacidade de indução de demanda e, portanto, de gerar um gatilho para você gerar economia, enfim, gerar demanda por veículos elétricos e tentar rodar a linha de produção e toda a cadeia produtiva em torno de automóveis movidos a energia elétrica. Então, acho que tem um papel importante para o transporte público que tem recebido pouca atenção, acho que merecia muita atenção nas políticas de incentivo fiscal, de financiamento e de inovação tecnológica. A gente ainda tem falado muito pouco sobre isso. E por fim, deixar a minha mensagem final de que mobilidade elétrica não é a bala de prata. Para a gente fazer uma transição para cidades menos dependentes de carbono, mais sustentáveis, economicamente mais eficientes e mais inclusivas, a mobilidade elétrica ela é fundamental e provavelmente sem ela a gente não vai conseguir chegar nessas cidades. Mas somente com a mobilidade elétrica a gente também não vai conseguir chegar lá. Então é importante a gente pensar em como construir cidades que facilitem as pessoas a se deslocarem pelas cidades sem depender do uso de veículos motorizados, por exemplo, com mobilidade ativa, de maneira mais segura, de maneira mais saudável. Acho que essa era a minha mensagem final, mas obrigado de novo pelo convite e parabéns pela organização do evento. Obrigada, mais uma vez agradeço aos painelistas, a todos que participaram conosco, tenho certeza que esse diálogo é só o início, né, de uma discussão que vai acontecer com cada um de vocês, entre os participantes também. Nos procurem, né, no LinkedIn, estamos todos à disposição para continuar esse diálogo. Agradeço mais uma vez a vocês e convido a Juliana, então, para fazer o encerramento para a gente. Obrigada. Obrigada, Janaína. Bom, senhoras e senhores, encerramos nesse momento o painel com o tema O que ganhamos com a mobilidade elétrica? Esse painel abordou os benefícios para a saúde, a economia, o meio ambiente e a inovação. Agradecemos a participação dos palestrantes e de todos que nos acompanharam neste painel. Convido todos a participarem dos próximos painéis da PNME. Para acompanhar a programação completa, clique em programação e lá estarão disponíveis os temas, horários e palestrantes que participaram do evento. Agradeço a participação do Edgar Baraça, do Pedro de Paula, do Rafael Pereira e também da Janaína nesse painel. O link do próximo painel está disponível abaixo da tela de transmissão desse palco virtual. Tchau, tchau, gente. Obrigada. A mobilidade elétrica é essencial para que o Brasil se desenvolva nos aspectos ambiental, social, econômico e tecnológico. Muitas instituições já atuam para promover a mobilidade elétrica no Brasil. E uma estrutura que explore as sinergias entre suas iniciativas contribui para termos uma mobilidade elétrica alinhada com o desenvolvimento sustentável. Esses esforços foram reunidos em 2020 na Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, a PNME. Somos mais de 30 instituições da indústria, do governo, da sociedade civil e da academia, e trabalhamos para qualificar o debate sobre a mobilidade elétrica e propor soluções concretas alinhadas com as reais necessidades do nosso país. Grandes recompensas exigem a superação de grandes desafios e um trabalho conjunto e coordenado. Na PNME, reunimos esforços para que isso aconteça.